Eu vou fazer um breve comentário sobre os dias 9 e 10 de julho, né, que foi quarta e quinta-feira, né, que foi ontem. O que aconteceu comigo, né? No dia 9, assim que acordei, eu já senti a energia planetária um pouco diferente, né? E com o passar do meu dia, isso foi se intensificando e eu comecei a sentir tontura. Eu não diria que seria a terra tremendo, porque não foi bem esse tipo de sensação, mas é como se eu estivesse meio tonta, meio... O meu corpo começou a ficar mais fraco, como se alguma coisa estivesse realmente acontecendo, né, energeticamente falando. Então, eu não me senti muito bem nesse dia. Realmente foi bem intenso para mim, né? É como se eu tivesse com sintomas de quando a gente tá para ficar gripado, algo assim, né? E eu comecei a ter um sentimento de que alguma coisa, né, tava muito próximo de acontecer. Mas eu costumo não agir por impulso, né? Não tirar conclusões precipitadas. Então, eu fiquei realmente só analisando, observando. E eu comecei a perceber que um ambiente, né, da casa onde eu moro, começou a ficar com uma energia, tipo, incompatível com a minha, né? E, inclusive, eu senti, né, a presença de um espírito desencarnado mesmo. Ele até chegou a tocar, né, no meu braço, como se fosse um pedido de ajuda. E eu não sei exatamente o porquê, né? Somente um ambiente da casa estava realmente muito, muito incompatível comigo. Eu até comentei com meu marido que é como se eu fizesse até uma plaquinha, né? Falando proibida a entrada, né? Deixar esse ambiente isolado. Eu não sei se é porque ele faz bem a divisória com o morador do lado, né? E então nesse dia eu preferi, né, não ficar, né, evitar esse ambiente, porque realmente estava com uma energia bem carregada, bem pesada, não estava compatível comigo. Mas os sintomas continuaram, então foi assim, né? Terminei o meu dia, fiz minhas orações e no dia 10, né, que foi ontem, eu acordei um pouco melhor, mas ainda com os mesmos sintomas, só que menos, né, não estava tão intenso. Então aqui na região que eu moro, o dia ficou nublado, depois ameaçou sair sol e ficou nublado e começou a ficar com cara que ia realmente chover, né? Caiu uma tempestade e realmente aconteceu. Tanto é que eu até filmei, né, um pouquinho bem no comecinho, quando começou a chuva, que já estava bem forte, com trovões, né? Mas depois disso daí aqui ainda se intensificou mais, né? Tanto a chuva quanto os trovões. E inclusive a prefeitura, né, da cidade emitiu alerta, né, nos nossos celulares e para tomar cuidado, né, para quem mora perto de rios, de tomar cuidado com enchente. E depois que tudo se acalmou, né, porque foi parando, foi melhorando o tempo, e aí eu comecei a perceber como que quase que instantaneamente todos aqueles sintomas que eu estava sentindo desapareceram. Eu já voltei a me sentir melhor fisicamente falando, e esse ambiente, né, também eu já não senti mais nada. Então eu até comentei com meu marido o quanto Deus é perfeito, que através da tempestade, dos trovões, é como se tivesse feito aquela limpeza, né, energética. Então acabou levando tudo embora e
Essa foi a conclusão que eu cheguei, né? Justamente porque eu sinto, então eu senti. Inclusive, eu perguntei pro meu marido, ele também falou que ele estava se sentindo melhor, que antes ele estava se sentindo algo meio estranho, meio. Então, energeticamente, toda aquela tempestade foi benéfica, né? Para fazer realmente o resgate dessas limpezas, fazer a transmutação. E muitas das vezes a gente não entende o agir de Deus, né? As pessoas ficam já em pânico, entram em desespero, né? E é lógico que a gente tem que ficar em estado de alerta, né? Tá todo mundo prevendo, né? E realmente está acontecendo bastante desastres, né, naturais, mas não podemos nos envolver com isso, né? Ficar só preso nisso, né? Porque muitas das coisas, muitos dos detalhes, Deus está mostrando, mas como as pessoas não conseguem parar, pensar, refletir, analisar, elas acabam deixando isso despercebido, né? Então, aos olhos das pessoas que realmente não param para analisar um pouco mais nos detalhes, nada tá acontecendo, né? Tá, tipo, é como se o mundo estivesse realmente acabando. E não é, né? Não é bem assim que as coisas funcionam. O propósito é outro, é realmente fazer esse tipo de limpeza. Então, esse foi a minha experiência, né? Eu resolvi relatar justamente porque algumas pessoas podem se identificar, né? Porque às vezes a gente não entende mesmo o que está acontecendo, então eu só consegui chegar nas minhas conclusões finais, realmente depois que tudo passou e eu consegui entender de certa forma, né? O que aconteceu. E a maioria das pessoas está realmente esperando ver, né? Ver com os próprios olhos e não estão conseguindo entender muita coisa e realmente ver, dá para ver, né? Eu acho que todo mundo tá acompanhando todos os acontecimentos no mundo inteiro, né? O que tá acontecendo, então de certa forma estão vendo, né? Não é algo que tá escondido. Então essa é a minha visão, né, das coisas.